Muito bem, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar sobre 90 dias para ser líder. É curioso esse título, né? Porque a gente não percebe o quanto é importante os primeiros 90 dias dessa nova jornada na sua carreira, no seu processo, no trabalho, enfim. O que esse vídeo traz para você que está assistindo? 6 pontos críticos, que são, na verdade, dificuldades, desafios que um líder, uma líder vai enfrentar, e também vai trazer 6 pontos mais positivos em relação a isso. Eu quero que você preste muita atenção no que esse vídeo tem para oferecer. Pode ser fundamental e crucial na sua jornada, no seu dia a dia de trabalho. Pode até servir também para alguém que já tem alguma bagagem, alguma experiência, já está atuando há muito mais tempo que 90 dias, mas que vai agregar algo para você. Vamos lá então? Solta a vinheta! Então vamos lá. O primeiro ponto é a armadilha da execução. O que é isso? Muitas vezes há uma confusão, principalmente quando entramos numa posição de liderança, entramos num novo departamento, assumindo uma nova posição, em que você tem equipes, ou uma equipe sobre a sua gestão, sobre a sua direção, e você fica confuso entre o fazer e o gerir. Na maioria dos casos, quando a gente assume um processo como esse, principalmente os recém-promovidos, há uma tendência natural de voltar para a zona de conforto operacional, ou seja, eu começo a fazer ao invés de gerir. Isso gera em certa dose o que a gente chama de microgerenciamento. É uma falta de visão sistêmica em que você, enquanto profissional, quer entregar algo, mas na verdade você precisa fazer dentro do todo, dentro do processo como um todo, você precisa fazer com que as pessoas entreguem juntamente com você. É preciso elencar aqui também, deixar muito claro que o fato da gente falar assim, então tem que fazer só a gestão, eu tenho que gerir e tudo mais, não quer dizer que você não coloque a mão na massa, não tem nenhuma relação com isso. É preciso entender que existem atividades que são pertinentes de um líder, que somente ele vai poder executar. Lembrando, deixando claro, líder é uma posição, é um cenário. Existem cargos de líder, mas qualquer pessoa que administra uma área, que tem sobre sua guarda uma área, uma empresa, um departamento, chame como quiser, ou o cenário que quiser, precisa liderar. A liderança está intrinsecamente ligada a um grupo de pessoas, a um cenário que você precisa fazer com que as pessoas que não são você façam da melhor forma possível coisas que você faria se você estivesse executando. Com um detalhe importante, não é só para você, é para o negócio. É muito importante pensar no negócio. Se a gente só analisar sob o ponto de vista da execução por executar, do gerir por gerir, e não pensar no negócio, você deixa de performar, você deixa de entender qual é o principal motivo de você estar ali naquela posição. E aí, o que sobra? Sobra um baixo resultado. Portanto, não se engane se você imagina que é só chegar lá. Não, vamos lá, porque eu faço tudo certinho, tudo bonitinho. Entenda do negócio. Mas voltando aqui, a primeira dica, vamos lá, da dificuldade que você precisa ter atenção, é a armadilha da execução. Querer fazer mais do que gerir. Normalmente, microgerenciamento. O que é isso? Eu tenho que controlar tudo, quando não estou fazendo. O segundo ponto, que é também um desafio, a gestão de antigos pares ou choque da chegada. O que é isso? Você estava numa posição de iguais. Então vamos imaginar que você foi promovido. E aí você passa para uma posição na hierarquia superior. As pessoas que antes estavam na mesma posição que você, agora estão sob sua guarda. Você que vai ter que gerir essas pessoas. Você que vai ter que dar a eles direcionamento, dar segurança, dar elementos, dar informação, cobrar. Então tudo isso é sobre a sua responsabilidade agora. E aí a coisa começa a ficar um pouco delicada.
Tá? Por quê? Você pode ter situações do tipo inveja, tá? Queira ou não queira, alguém que achava que quem deveria estar no seu lugar era ela, não é incomum. A quebra de intimidade, porque enquanto você, que é engraçado falar isso, mas enquanto você como um par, né, que está no mesmo nível, você falava algo e às vezes não muito interessante de quem estava na posição que você está hoje, ou seja, o famoso falar mal, fazer fofoca e tudo mais, agora você é a pessoa. Você é aquele profissional em que provavelmente eles também farão o mesmo contigo. E é do jogo, gente. Faz parte do processo isso. É muito comum isso acontecer. Isso necessariamente não é um problema para a gestão em si, se ela entender que isso faz parte do processo ali que você está envolvido. Há uma desconfiança natural de quem não te conhece, aí já no caso de você estar chegando. Porque você precisa imaginar o seguinte, você pode ter passado anos e anos numa empresa ou em algumas empresas trabalhando com alguém, desenvolvendo atividades, tendo resultados. Quando você chega numa empresa nova, ninguém te conhece. Ninguém sabe para que você serve, para que veio e tudo mais. Muitas vezes, inclusive, você vai ter que trabalhar com uma equipe que imaginava que alguém de lá ia ser promovido, ou uma equipe que não está dentro dos padrões que você trabalhava antes. E não é só a equipe, tá? A própria empresa. Quando você chega numa empresa, mesmo que ela seja do mesmo segmento, venda os mesmos produtos ou serviços, o cenário, a cultura vai ser diferente. Muito cuidado com isso. Preste muita atenção para não fazer comparações. O risco, de uma forma geral, quando a gente fala na gestão de pares ou choque da chegada, é a dificuldade de você estabelecer autoridade sem parecer uma pessoa arrogante. Ou no extremo oposto, ser permissivo demais, ou seja, tentar agradar todo mundo. É uma linha muito tênue, né? Você anda, a gente brinca, em outros lugares a gente fala, é o fio da navalha, né? Você precisa tomar cuidado com isso. Se eu apertar demais, eu passo a ser arrogante. Se eu deixar demais, eu me torno o bobão da turma, ou a bobona, né, da turma. Ou seja, é preciso entender melhor. A minha sugestão, depois a gente vai falar um pouquinho disso, mas já pegando esse gancho aqui, entenda, conheça, analise, verifique, faça uma reflexão sobre o todo nos primeiros dias, para aí começar a fazer alguma coisa. O terceiro elemento que a gente vai destacar agora é a falta de alinhamento de expectativas com a alta gestão. Esse talvez... É claro, todos eles são importantes, mas esse aqui ele tem um quê aí de pensamento muito importante. O cenário é o seguinte, você assume uma cadeira sem entender exatamente quais são as métricas que você precisa ter para ter sucesso frente àquela empresa que você entrou ou que você foi promovido. Porque enquanto você está numa posição que não é de liderança, que não é de uma gestão, você tem uma forma de enxergar o negócio. Quando você assume uma cadeira como essa, o seu enxergar, a forma de você ver e entender o negócio muda drasticamente dependendo da posição. E isso você tem que pensar que você precisa alinhar as expectativas para e com a diretoria dentro dos primeiros meses, porque ali faz toda a diferença. Toda a diferença da maneira com que as pessoas vão tratar com você, conduzir os assuntos com você. O posicionamento é muito importante. E é claro, todo mundo vai te avaliar de alguma forma. Você precisa se autoavaliar. A autocrítica é algo que nos dias de hoje ela está faltando um pouco. Não, a gente não precisa ser, né, não levar para a questão da soberba, achar, não, mas eu sou o cara, se eles não gostarem, problema deles. E também eu não preciso ser, não, mas eu vim aqui apenas para aprender, para entender como a empresa funciona, nada disso. Ponto 3 é alinhar as expectativas com a alta gestão, alinhar o que a empresa deseja. A empresa entende-se por diretores, ou a presidência, ou a quem for que você está se reportando. Mesmo que você se reporte a um nível de gerência, por exemplo, eu sou hoje um supervisor ou um coordenador e vou me reportar a uma gerência. Tentem entender qual é a expectativa da empresa como um todo. E ali você tenta, na sua parte, na sua parcela de responsabilidade, trabalhar da melhor maneira possível. E não só da melhor maneira, mas entregar o seu melhor. Se o seu melhor ainda não estiver pronto para o que eles precisam, você vai se atualizar, vai correr atrás. A falta de alinhamento é muito importante. Eu trabalhei numa empresa uma vez, a primeira pergunta que eu fiz nos primeiros dias para o dono da empresa foi
foi: o que você espera da área que eu estou comandando hoje? Ele disse: eu contratei você exatamente para você me dizer isso. Mas, engraçado, eu tinha lá uma missão, uma tarefa a fazer, ela foi cumprida, mas essa falta de entendimento, às vezes, da própria diretoria não impede você de agir. O que ele quis dizer é o seguinte: meu amigo, coloquei você aí para fazer a coisa acontecer, então a bola é sua, não entendo do que você faz, então se vira, resumidamente. E deu certo, fiquei lá bons anos da minha vida e foi uma experiência muito bacana, diga-se de passagem. Quarto, a pressão por vitórias rápidas. Então é o tal do quick wins, né? Então, versus decisões precipitadas. Qual que é o cenário? Ansiedade, mostrar serviço rapidamente para que você leve mudanças bruscas. Só que se você faz isso antes de entender a cultura, os processos e quem está inserido nesse processo, o risco de você gerar uma ruptura e gerar um clima organizacional péssimo, pelo menos na sua área, vai ser grande. É um grande risco. É preciso sempre entender o seguinte: a pressão por vitórias rápidas, a pressão por resultados rápidos é natural de quem contrata. Então, olha, eu estou com problema X, Y, Z. Também é natural, ou seria natural, você, enquanto uma pessoa que está assumindo uma área, mostrar para eles, ou para elas, ou para todos, que é preciso entender melhor o cenário. E é claro, você não pode pedir para eles: me dá 3 meses para pensar. Não dá, gente. Aí é demais. As primeiras semanas, talvez os primeiros dias, tudo depende, claro, da complexidade da atividade, do tamanho do negócio que você está assumindo. Você vai levar mais ou menos tempo. Ou seja, não existe uma receita de bolo. Tudo isso que eu estou contando aqui não é receita de bolo, ok? É preciso entender que, de certa maneira, isso vai agregar para você a velocidade, sim, mas sem tomar decisões precipitadas. Muito bem. Dito isso, esse cenário de ansiedade de mostrar serviço tem que ser minimizado, tá bom? Só um parêntese aqui. Cuidado, porque normalmente quando você está chegando, não é que quem é promovido não, mas quem está chegando, normalmente quer trazer a turma. Quer sair arrancando todo mundo de dentro da onde está e trazer a própria turma. Tem situações que sim é preciso, porque não adianta, você nunca vai conseguir ser um bom líder, um bom gestor, seja em que posição da empresa, se a sua equipe, se as pessoas que estão com você, os profissionais que estão com você, são ruins. Ruins no sentido de não entregar, não tem o que precisa. Enfim, tem uma série de situações aí. Não vamos entrar no mérito do... mas as pessoas estão desmotivadas, mas as pessoas tinham que ganhar mais. Não. Vamos falar de questões técnicas, de questões mais palpáveis. É claro, se existem situações como essa, você também, enquanto uma pessoa de liderança, vai levar isso a quem de direito para contornar, para poder ajustar isso. Mas isso é assunto para uma outra conversa, um outro vídeo, tá bom? O quinto é o diagnóstico do comportamento impreciso da sua equipe, das pessoas que vão trabalhar com você. Normalmente, você subindo o degrau, vamos imaginar que você foi promovido, ou chegando de fora, você herda uma equipe, porque às vezes você é promovido não dentro do próprio departamento, você vai para uma outra área. Mesmo que você seja promovido e vai gerir a equipe que já trabalhar com você, o seu olhar muda. Primeiro que você vai entender certas coisas na posição de um gestor, de um líder, que é diferente de quem está com os pares antes. Então você herda um time. Vamos lá. Então é preciso mapear rapidamente quem é quem. Mais fácil quando você é promovido, mais difícil quando você está chegando. É preciso entender, dentro daquilo que você precisa entregar, quais são os pontos fortes, as fortalezas, e quais são as limitações de cada um. Existem limitações que não interferem na atividade dele. Não interfere, simplesmente isso. Então, o que eu faço? Eu vou potencializar o que ele tem de bom. Deixa a limitação de lado. Ou a posição em que a pessoa se encontra o limita. Ele pode ser bom em outra atividade dentro daquela área, mas ele sempre jogou numa posição que não era dele. Simples assim. Qual que é o risco que você acaba tendo se você não faz isso? Você avalia as pessoas com base em pré-conceitos. As primeiras impressões normalmente são rasas. Você aloca um profissional errado e dá para ele um desafio que ele não vai suportar. Olha só a quantidade de coisas que acontecem dentro de 90 dias. Não, isso vai acontecer o tempo todo na sua gestão. A gente fala aqui de 90 dias porque é um tempo em que você vai mostrar para que veio, vai validar o seu potencial, mas tudo isso que está sendo dito tem que ser feito sempre.
Porque nós, como seres humanos, a empresa como algo vivo, a empresa é um organismo vivo sobre o ponto de vista não orgânico, mas sobre negócios. Ele precisa ser revisitado sempre. Não dá para fazer a mesma batida pro resto da vida. Já conheci pessoas que queriam fazer diferente do mesmo jeito. É esquisito, né? A frase, fazer diferente do mesmo jeito. Por quê? Sempre foi assim. Ah, tá bom, lá na década de 80 funcionava. Até começo de 90 funcionava. Quando ingressou nos anos 2000, eles começaram a perder capacidade de um monte de coisa, mas não entende por quê. Como não entende por quê, gente? O mundo mudou, todo mundo mudou, os negócios mudaram. Enfim, também isso vai ficar para uma outra conversa. O risco de você ter o preconceito, por exemplo, muito cuidado com isso. Todos nós temos crenças, valores. Isso é bom por um lado, mas pode ser ruim por outro. No momento em que você vai fazer o diagnóstico de uma equipe, que vai entender a equipe, aqui eu falei da parte comportamental, mas você tem que entender o quanto que elas conhecem daquilo que fazem, ou seja, as hard skills, né? Soft skills e hard skills. Então eu preciso entender de comportamento, sim, preciso entender da parte técnica. Para isso, você tem que ser, no mínimo, num nível como eles são. Você pode ser pior que eles, tecnicamente falando. Mas eu posso ter alguém que conhece mais do que eu? Claro, mas eu preciso, no mínimo, falar a mesma língua. Senão, não tenho nem como fazer um diagnóstico, tudo bem? Para fechar esse ponto 5 aqui. O diagnóstico, então, ele precisa ser feito nos primeiros dias. Então, olha só, se a gente analisar, eu quero saber, vamos lá, o que a empresa espera? A empresa espera isso. Tá bom, então eu já sei o que ela espera. O que eu tenho nas mãos? Eu tenho nas mãos um departamento X, uma área X, com uma equipe Y. Lembre-se, quando eu analiso essa equipe, eu posso chegar à conclusão que a equipe está jóia, o que me falta é recurso, por exemplo. Seja recurso financeiro, talvez você precise de uma verba para alguma coisa, seja um recurso de estrutura, as máquinas que vocês usam, falando, por exemplo, de uma atividade em que você usa muito a computação, computadores, se elas estiverem precárias ou os softwares que vocês usam são ruins, não adianta se cobrar desempenho da equipe, não vai. Não é simplesmente chegar e falar assim, não, mas porque eu já analisei, você tem que olhar o cenário como um todo. Bom, mas vamos lá, vamos para a sexta e última situação aí, o último desafio. A solidão do cargo e a sobrecarga emocional. Esse talvez ele é um sintoma que não vai acontecer necessariamente nos primeiros 90 dias, porque nos 90 dias você vai estar extremamente atarefado ou atarefada, pensando em 1 milhão de coisas. Ou seja, a dica é, se organize. Entrou, se organize. Pense, pondere, faça uma reflexão e aí passe a agir. Se sair dando tiro para tudo quanto é lado, a sobrecarga emocional e a solidão no cargo, ela vai acontecer muito antes do que a gente pensava que ia acontecer. A gente tem que entender o seguinte, por que solidão do cargo? Quanto mais alto o seu cargo na hierarquia, a tendência de você não se relacionar com outros dentro do negócio é maior. Por quê? Simples. Vamos imaginar o seguinte, quantos diretores do alto escalão existem numa empresa? O diretor operacional é um. Aí eu tenho diretor financeiro, diretor de RH, enfim, eu vou ter lá vários diretores. A sua relação em relação à empresa provavelmente serão com seus pares. Você não tem mais aquela relação que você tinha nas outras esferas. Os gerentes, os encarregados, as pessoas de execução. Isso tende a cair e é natural, porque a sua visão do negócio muda. Assim como de um presidente, de um CEO de uma empresa. Ele vai se relacionar com algumas camadas daquela empresa. Ele passa a se relacionar com outros CEOs, com outros presidentes. É muito mais externo a atividade dele do que dentro, internamente na empresa. As decisões, elas mudam. Faz sentido? O que eu preciso compreender nesse caso? A solidão, ela é natural. Talvez a palavra solidão, ela seja um pouco forte. Eu diria o seguinte, trabalhar solo, executar e gerenciar de uma forma mais isolada é um modelo natural de certos cargos. De novo, a gente tem que tomar cuidado com as palavras, tá? A gente toma distância. Não, o negócio tá lá, tá tudo andando, mas o seu tempo vai ser ocupado de uma forma diferente. Entenda isso. Não é que você fala assim, nossa, caramba, eu não tenho mais nem tempo para fazer isso, fazer aquilo. Dependendo da sua posição, isso vai acontecer. Isso vai exigir muita energia sua e é assim que funciona. Não pense como algo negativo. Pense que é um modelo diferente. Isso a gente pode também falar numa outra ocasião, explorar um pouco mais sobre isso. O cenário, então, quando a gente fala disso, é de muita pressão.
inseguranças que vêm de baixo. Você tem que ser uma pessoa que mostra segurança. O fato de estar num cargo maior, todo mundo fala assim, pô, eu preciso ter em quem me apoiar. E se me apoiar é para cima. E a sobrecarga emocional, ela vem do que a gente vai chamar hoje, né, de burnout precoce. A tomar decisão baseada no estresse, você está extremamente estressado, ela tende a ser errada. As pessoas vão falar assim, eu preciso de uma rede de apoio estruturada para debater desafios de gestão. A minha dica é diferente. Penso assim, entenda que faz parte do jogo a pressão. Você precisa colocar limites na válvula. Oh, mas como assim? Não dá, só eu que posso fazer isso. E isso aí é um risco grande, só eu posso fazer isso. Entenda, não existe ninguém numa empresa insubstituível. Ok? Preste atenção nisso. Então, se você criar mecanismos, formas de trabalho que levem você a produzir de uma forma mais inteligente, sem consumir você demais, isso vai te ajudar bastante. E outro detalhe importante, quando você faz algo com prazer, mesmo que ele seja desgastante, ele não te consome tanto. Então, quanto mais redondo está o processo, e esse processo é algo que você curte fazer, dificilmente você vai entrar num burnout. Entende onde eu quero chegar? Se eu começar a criar problemas que não existiam, por exemplo, lascou. Tá certo? E aí a gente pode definir isso como os 6 riscos, os desafios aí para os 90 dias. Mas agora vamos falar de um negócio mais interessante, claro, que são as 6 oportunidades que são geradas quando você assume uma posição como essa. Quais são elas? Vamos pegar o primeiro aqui, ó. O poder do olhar. Então vamos lá, olha só. Primeiro assim, o poder do olhar de participante. Qual que é a vantagem? Você como uma pessoa nova, você tem uma janela de tempo onde você pode, aliás, não só pode, você deve fazer perguntas que ninguém faz. Uma pessoa que já está lá, estava na sua posição, ela não poderia fazer porque, tipo assim, como que você não sabe isso? Se você que acabou de chegar, você pode, mesmo que tenha sido promovido, porque você está aprendendo, né? Você está entendendo o cenário. Então você pode questionar algumas coisas. O que você pode aproveitar? Você pode aproveitar algumas pessoas que estão lá, que são seus pares, outros líderes, diretores, presidentes, não importa. Então assim, do tipo, por que a gente faz o processo desse jeito aqui? Ué, como? Porque eu quero? Então, fazer perguntas, e detalhe, não pode ser pergunta fechada, tá? O que é pergunta fechada? Ah, isso aqui que a gente faz é legal? É bom? É positivo? Você pode ter um sim, um não. Não é. A pergunta aberta é como essa que eu acabei de falar. Por que fazemos o processo dessa forma? Por que não podemos fazer de tal forma? É o momento ideal para você identificar gargalos. Gargalos estes invisíveis para quem já está viciado na rotina. O legal de você chegar nesse patamar sem ter vivenciado ele antes, ou mesmo em outra empresa, você vem com um olhar diferente, mais questionador, e você não está viciado naquela rotina, naquela estrutura que está ali formada. Então, permite uma visão melhor. E aí a gente vai para o 2, redefinição da cultura e do clima da área. Então, qual que é a vantagem? Lembrando, tá? Aqui a gente está falando redefinição da cultura. Todo processo, todo líder, gestor, vou ressaltar aqui novamente. Líder é qualquer pessoa que tem sob o seu comando pessoas que estão efetivamente debaixo da sua guarda, sob sua responsabilidade. Pode ser uma empresa inteira, um departamento, e aí não importa o cargo, ele está exercendo a função de um líder. Então pode ser um diretor, um CEO, um gerente, um encarregado, um coordenador, supervisor, um líder. Você tem pessoas com a função de líder. E em algum momento nós vamos falar da eminência parda, né? Se vocês já ouviram falar essa expressão. Eminência parda é aquela pessoa que comanda, mas não é uma pessoa que aparece. Enfim, existem pessoas que têm formação de opinião nas empresas e elas não necessariamente têm o cargo, mas ela tem a posição de. Vocês vão perceber isso nas empresas onde vocês trabalham ou vão trabalhar. Pense assim, a questão da cultura, uma nova liderança, funciona como um botão de reset. Lembre-se do que eu falei antes, ok? É preciso fazer um diagnóstico, entender. Aí sim, eu vou, se necessário, redefinir alguns pontos da cultura. E o clima. Talvez você chegue num lugar que ele é extremamente permissivo. Extremamente permissivo. E isso é um problema. Dependendo dos objetivos, claro, mas na maioria das vezes vai ser um problema. E você pode pegar um cenário que é o contrário. Ele é extremamente restritivo. Não pode nada. Porque a pessoa, né, o profissional de antes, não permitia nada. Qual o problema dos dois lados?
Aí, o excesso de permissividade, ou seja, o excesso de deixar a coisa rolar, gera normalmente descontrole, desorganização e o famoso caso da mãe Joana. Quando você trava tudo, né, então você controla tudo, nada acontece sem que a tal pessoa, tal profissional deixasse as coisas acontecer, cria um gesso nos profissionais. E em alguns casos eles nem sabem direito o que fazer, porque quem fazia era a pessoa que estava no comando, não deixava fazer. Ou quando fazia, tudo tinha que refazer, enfim, era uma dor de cabeça. Então esses dois extremos precisam ser mudados, precisam ser ajustados. E aí você aproveita isso desde o primeiro dia com situações de comunicação, feedback. Aqui a gente pode falar assim, criar um clima de segurança psicológica. O que é isso? É ouvir efetivamente a opinião das pessoas que estão contigo. Num determinado momento, dar feedback a essas pessoas, a esses profissionais, não deixar isso para depois. Então, desde o primeiro dia, é preciso comunicação. E isso vale para a gente tanto na vida profissional como social. Essa é a grande verdade. Comunicação. Então, é assim que você vai redefinir e alinhar o clima da sua área, do seu departamento. O item 3, né? A terceira recomendação aqui, a terceira oportunidade. Mapeamento e realocação de estratégia de profissionais. Algumas pessoas vão chamar isso de realocação de estratégia de talentos. Eu gosto de chamar as pessoas de profissionais. As pessoas estudaram pra caramba para ser chamado de talento ou de colaborador, sei lá. Para mim, que é a minha opinião, nada contra quem fala isso, eu prefiro chamar de profissional. Eu gosto de ser visto como um profissional, não como um talento. Eu acho que existem certas áreas que cabe mais essa palavra. E muito menos não gosto de ser chamado de colaborador. Mas, de novo, minha opinião, ok? Fecha aí parênteses, segue a vida. Entenda o seguinte, a realocação estratégica de profissionais, o mapeamento disso, é uma vantagem porque você pode redesenhar a estrutura da sua equipe sem apegos emocionais e sem vícios. É claro, quando você é promovido, o apego emocional vai bater. Mas se você conseguir separar uma coisa da outra, isso vai ajudar bastante. Em alguns casos até ajuda, porque uma vez que você tem conhecimento e envolvimento emocional com algumas pessoas, isso vai ajudar porque você sabe aonde chegar, como chegar, em quem chegar, em que momento chegar, enfim, todos os chegares aí que eu estou falando, mas que vai facilitar a estratégia de alinhar os profissionais. Como é que você aproveita isso? Simples. Você vai fazer um perfil, cria uma matriz de desempenho, tenta entender alguma coisa. Tenta entender quem são os profissionais, quem está superdimensionado e quem está subdimensionado. Ou seja, eu estou dando trabalho demais às vezes para um, de menos para outro. Eu não aproveito determinadas capacidades de um, eu exploro as capacidades de outro. Então isso tem que ser mapeado. E aí sim, se chegar à conclusão, e vamos lá, a gente não pode ficar aqui tapando sol com a peneira. Você chega num lugar com a missão, com o objetivo de fazer as coisas acontecerem. Chega lá e o negócio tá feio mesmo, assim, as pessoas estão lá, algumas talvez não deviam estar mais lá, sinto. Sobre o ponto de vista que a gente fala, a gente precisa ser humano. Humano a gente sempre é. E a gente precisa entender o seguinte, nós precisamos aprender a nós, o eu, né? Eu preciso me ajudar também. Eu preciso, se eu sei que eu não consigo dar conta de algo, eu preciso fazer algo para que eu possa dar conta. Entende onde eu quero chegar? Então, se não tem jeito, você tentou resolver o problema, tentou ajudar aquele profissional e não foi, não dá para fazer muita coisa. Às vezes, um profissional, que não é incomum acontecer, um profissional, ele literalmente destrói toda a relação do departamento. O clima é pesado quando a pessoa está lá. E compete a você, como um novo profissional, resolver essa parada, resolver essa situação. E também fica claro, né? Eu quero deixar claro aqui que você não pode ser essa pessoa. Você não pode ser aquela pessoa que chegou para destruir tudo. Estou partindo do princípio que você é um profissional de verdade e está trabalhando para ser o melhor líder de alta performance que a sua empresa teve nos últimos
últimos anos, enfim. Tá claro, então, essa questão de mapear? E a gente precisa ter estratégia, a gente não pode simplesmente ficar mudando as coisas sem mais nem menos. Queria só complementar com mais um item, tá? É preciso preparar as pessoas para assumir maiores desafios e responsabilidades. Isso é preciso, é necessário. Se elas estiverem saturadas, estiverem já no limite ou não tem necessidade, é outros 500. Mas, a princípio, a priori, é preciso preparar as pessoas para a sua gestão, para a sua liderança. Seguindo, o que a gente vai falar? A gente fala do 4, né? Do item 4, que é a construção de acordos claros. A gente pode chamar isso de contrato psicológico. O que é isso? É uma dica importante. As pessoas elas estão abertas para entender regras do jogo. Aliás, há uma curiosidade. Quando chega alguém, quando você é promovido, você foi promovido, ou chega alguém de fora, as perguntas que vêm na cabeça de quem está ali aguardando o que vai acontecer é: como será que fulano é? Como será que ele vai se comportar ou ela vai se comportar agora que foi promovido? A primeira coisa que tem que estabelecer são regras do jogo. Reúne todo mundo. Se preferir, reúne individualmente, mas reúna e coloque na mesa aquilo que você pretende fazer. Mas antes de você colocar na mesa, pense o que você vai colocar na mesa. Não sai disparando, não. Entendeu o processo? Respira, pensa direitinho e aí sim, vai alinhando um por um ou com um grupo. Faça um acordo claro. A dica tem uma dinâmica que eu uso em alguns cursos que eu faço, em que eu sento lá com as pessoas na sala e falo: seguinte, nós vamos fazer aqui um contrato de compromisso. O que você espera desse curso? Eu espero isso. O que você deseja aprender nesse curso? Eu desejo aprender isso. E assim vai, a gente elenca. Aí vem a segunda parte, que compete a quem está no curso como ouvinte, como participante. Então as perguntas são: para que você atinja isso, qual a parte que lhe cabe para que isso aconteça? Então, um exemplo: eu quero aprender e eu quero entender tal assunto. Tá bom, o que você vai fazer para compreender, para entender tal assunto? Eu vou prestar atenção, eu me comprometo a participar quando houver testes ou dinâmicas e tudo mais. Então você cria um acordo, né? Um acordo ali, que é, de certa forma, psicológico, ele não tem nenhum valor legal, mas você traz as pessoas para o comprometimento daquilo. Lá no final do curso, a gente pode discutir: então tá bom, você fez a sua parte? Aliás, só retomando um pouquinho, o curso entregou para você o que você estava esperando? Sim. Mais ou menos. Tá bom. Você fez a sua parte durante todo o curso, durante todo o processo? O que era a sua parte? E aí você vai mostrar quais eram os itens. Aqueles que não fizeram a sua parte, um exemplo: ficaram no celular o tempo todo, não prestava atenção, fez lá uma dinâmica como quem não quer nada. Quando você revisita esse acordo, deixa claro o seguinte: o curso está aí, mas se você não faz uso da ferramenta, não adianta. Ninguém vai mudar isso para você. A construção de acordos, trazendo aqui para a nossa temática, ela é fundamental e ela é estratégica de certa forma. Então a vantagem é que elas estão prontas para entender o que você vai aproveitar. Faz reunião individual, o pessoal gosta de chamar hoje de 1 a 1, né? As primeiras semanas para alinhar o que espera de cada um, como serão avaliados e por aí vai. Entenda, você precisa minimizar as expectativas. Quando você faz esses acordos, quando você tem essas conversas, você minimiza expectativas, minimiza fofocas. Já ouvi dizer que o cara é isso, que ela é assim, que ele é assado. Então, você minimiza isso. É muito importante. Quinto, né? Bom, quinto ponto, a gente pode falar assim: implementação de quick wins sustentáveis. Então, a vantagem é resolver pequenos problemas crônicos para gerar confiança imediata. Então, pequenas vitórias rápidas, e muitas vezes não precisa de muito mesmo. Ou seja, você vê alguma coisa que está fora do lugar, algo que podia ser resolvido num piscar de olhos. Faça, resolva rápido, dê andamento naquilo, não sente em cima. Ali você começa a mostrar que tem capacidade, as pessoas começam a ter confiança em você, você também demonstra autoridade, então uma série de coisas acontecem de forma positiva. Então quando você implementa isso, você resolve coisas desse tipo, vai ajudar bastante. Você pode identificar um problema real, uma dor real, que é visível na equipe. Vamos dar um exemplo aqui. Tem uma reunião que acontece ou acontecia toda semana, que não tinha nada de bom na reunião. Aliás, ela só acontecia porque alguém instituiu que tinha que acontecer. Aí eu fui lá e eliminei. Não tem mais reunião. Essa reunião pelo menos não vai ter. Aí você resolveu um problema
que nem é um problema, na verdade, é um estorvo, né? Você tirou da frente, todo mundo falou, pô, tô vendo, agora isso aí é interessante. Tô dando um exemplo bom, pode ser qualquer coisa, tá? Isso prova que você, enquanto uma pessoa nova no comando, na liderança, veio para facilitar as coisas e não para complicá-las, tá certo? E o sexto elemento é fortalecimento do network estratégico, visão de negócio. A vantagem é que nesse período de adaptação é a desculpa perfeita para você circular na empresa inteira. E é verdade. Quando você chegar numa empresa ou você for promovido, não fica sentado lá não. Aí fica um pouco confuso. Aí fala, pô, você tá falando para fazer um monte de coisa, agora já tá mandando eu sair? Não, calma. Tudo ao seu tempo. A ideia aqui é o seguinte. Eu tenho a oportunidade de conhecer todas as áreas numa posição diferente. Imaginar que eu fui promovido. Além de circular já com um cargo, né, com o rótulo do meu cargo novo, eu posso explorar isso. Então eu vou tirar vantagem desse período inicial para poder conhecer o que talvez eu nunca tive a oportunidade de conhecer. E para o profissional que está chegando, a mesma coisa. Estou vindo de uma outra realidade. Quanto mais eu compreendo como funciona o negócio, melhor fica a minha forma de agir. Pode ter certeza. Todo o aprendizado que eu tive na minha carreira, todo. Eu tive a oportunidade de conhecer muitas empresas, muitas áreas e não necessariamente a minha. Me deu um poder de conhecimento, né? Eu não sei se a palavra seria poder do conhecimento, mas me deu base estruturada muito forte, o que me permitia conversar com gestores, com os meus pares, até com a diretoria, conversas que a princípio na minha posição não seria possível se eu não conhecesse o que eu conhecia simplesmente por explorar outras áreas, explorar o negócio da empresa, explorar o que o mercado fazia, onde era aplicável os produtos ou serviços da empresa que eu trabalhava. Isso me dava uma vantagem muito grande dentro do negócio. Construir isso é muito importante. Além disso, você começa a construir pontes com os seus pares, quer dizer, com quem as pessoas não tinham relacionamento, e às vezes não tinham, você começa a construir. Também serve porque às vezes sai de lá um profissional daquela posição que muita gente gostava. E essa é mais difícil, né? Porque você tem que chegar lá e mostrar que você não é inimigo de ninguém. E detalhe, ninguém é obrigado a te aceitar. Então você tem que mostrar que você chegou para somar, que você está lá para ajudar. Se você não fizer isso através de conversas, procurar aquela pessoa, né, não ter nariz empinado, se você se lasca se tiver nariz empinado, mas ok. Isso vai ajudar você. Isso serve para os seus fornecedores internos, seus clientes internos. Amplia a visão sistêmica da empresa. Cria parceiros que no futuro vão ser fundamentais para você. Deu para entender tudo isso que eu falei? Então o que eu posso dizer para vocês? Esses 12 pontos aí que eu falei para vocês sobre gerar resultado rápido e não ficar estagnado, é exatamente o tipo de visão sistêmica que eu gosto de trabalhar. E é o tipo de trabalho que eu levo para dentro das empresas, para formar gestores, para formar líderes, diretores e por aí vai. Se esse conteúdo fez sentido para você ou para alguém que você conhece, que está nesse momento de carreira, envie o link desse vídeo. Compartilhe o vídeo, dá seu like aí, é super importante para o canal. Passa para um colega que está assumindo nosso desafio. Acompanhe os próximos vídeos, porque nesse canal tem muita informação, tem muita ferramenta para passar para vocês. A gente sempre quer falar sobre uma gestão inteligente. Te vejo no próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau.